Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui estamos, mais uma vez, para trazer a tarefa do Evangelho no lar, demonstrando um pouco de como devemos proceder na nossa casa, com essa atividade, com esse trabalho e com a aproximação dos espíritos amigos. Convido todos a uma prece para iniciarmos então as explicações e o entendimento do próprio Evangelho. Fechando nossos olhos, sentando de maneira confortável, vamos aqui sintonizar com os espíritos amigos que nos cercam, que nos envolvem, que nos protegem na caminhada terrena. Estando em nossos lares, em nossos escritórios, consultórios, trabalho, carro, aonde estivermos neste instante, e estivermos escutando esta prece, possamos ali perceber a presença dos amigos mentores que nos acompanham desde o início da nossa existência física. E a vocês, amigos, a nossa gratidão pelo amparo, pelo auxílio, por estarem conosco, seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldades. E aqui, Jesus, fazendo a nossa oração, buscamos-te, através do pensamento, do sentimento, pedindo que tu nos seja a luz que precisamos para a nossa caminhada. Que a cada instante, a cada momento de vida que nos é trazido, possamos lembrar-nos dos teus ensinamentos e, através dos teus exemplos, conduzir as nossas mudanças, melhorar a nossa postura, trabalhar os nossos vícios e aprimorar as nossas virtudes, para enfim conquistarmos junto a Ti um espaço, como Tu dissestes, na casa do Pai. Gratos somos hoje e sempre pela oportunidade e pela vida. Estejamos em paz, que assim seja. Então, meu nome é Renato, eu sou trabalhador voluntário da casa, trabalho nesse momento na atividade do Evangelho no lar. E aqui estou para falar um pouco sobre essa atividade, que a casa busca orientar e simular um Evangelho aqui no nosso auditório, para aqueles que gostariam de fazê-lo em casa e ainda não o fazem, ou ainda não entendem a real necessidade de termos um momento de oração no nosso lar. O Evangelho no lar, indicamos a utilização da obra do Evangelho, para que seja também um momento de estudo. O Evangelho inicia-se assim como fizemos, através da prece. Prece essa que não precisa ser tão longa, não precisa ser tão rebuscada, não precisa ser de forma alguma tão elaborada. Mas se o for, é porque deve vir do coração. A prece, ela deve ser dita, verbalizada, pelos sentimentos que estamos tendo. Uma prece, ela pode ser, muitas vezes, um apenas socorro, um muito obrigado, um me ajuda, meu Deus. Ou simplesmente, Jesus, se comigo, esteja ao meu lado, muito obrigado pelo que recebemos. Isso são preces. Importa é o sentimento que eu estou colocando no que eu estou dizendo. E a maneira com que eu estou me conectando com essa espiritualidade. Feito a prece, iniciamos então aquele momento na nossa residência. Vou falar um pouquinho antes. Quando iniciamos o Evangelho, antes disso, pedimos então que naquele instante que nos propomos a receber a espiritualidade na execução do encontro do culto ao Evangelho ou do Evangelho no lar, desligamos todos os aparelhos, televisões, celulares, microcomputadores, notebooks, tablets, tudo aquilo que possa de alguma forma retirar a minha atenção do trabalho e do encontro que ali será realizado. Caso o telefone toque, caso algo venha a tentar interromper aquele momento, não se preocupe, deixe tocar. Fique atento ao que você se propôs com a espiritualidade. Após, você dá os retornos que precisa. Porque o Evangelho, ele é um momento em que se faz em torno de 15 minutos, podendo um pouco mais, mas tentando nunca ser menos, porque nós temos a prece,
a leitura do Evangelho, a compreensão, onde falaremos o que entendemos do que lemos, e a prece de encerramento. E também, ao final, como no início, colocaremos uma jarra de água, como esta, ou um copo para cada um dos trabalhadores que se encontram, dos familiares que se encontram junto comigo em casa. Estes também, então, um copo de água ou uma jarra, onde a água após seja servida a cada um dos participantes. Então, o Evangelho ele tem uma forma de ser executada por nós, para que possamos ali estar realmente conectados à espiritualidade. E após a prece, indicamos a abertura do Evangelho de forma aleatória, a fim de que venha a nós a mensagem da espiritualidade, que seja nos trazida através da intuição, através da mediunidade que todos temos e que abriremos no capítulo, no trecho certo que os Espíritos querem que nós façamos o estudo. E assim, aqui na casa, não abrimos aleatoriamente, abrimos conforme o programa de estudo, porque cada dia tem um capítulo. E assim o fazemos. Então, eu abri de forma aleatória, digamos assim, e abriu a nós, no trecho, capítulo 16, no título, Não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 4, que é o item Jesus em casa de Zaqueu. Vamos ler um pedaço do item para entender qual é a mensagem que os Espíritos querem nos trazer. E assim, todos permanecendo em silêncio, tanto hoje quanto na nossa casa, lemos. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus, para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele, Jesus, tinha de passar por ali. Chegando a este lugar, Jesus dirigiu-se para o alto olhar, e vendo-o, disse-lhe, Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuraram a dizer, ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe, Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse, esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. E nessa passagem, agora refletimos, nessa passagem, Jesus está colocando-se a ir à residência de um homem do povo. Avisa-lhe e lhe diz, estarei contigo, tua casa irá me receber. Este homem do povo, feliz com aquele momento, porque esperava isso com grande angústia, com grande vontade, vai e prepara sua residência. Porém, este homem do povo, ele não era apenas um homem do povo simples, ele era um publicano e ele era muito rico. Para o povo judeu, para o povo hebreu naquela época, os republicanos eles eram cobradores de impostos. A função que tinha Zaqueu. Um cobrador de imposto era um hebreu escolhido pelo imperador daquela região para fazer a cobrança das taxas que o Estado cobrava das pessoas, a fim de que as pessoas remunerassem o Estado nas suas utilizações, como comércio, negociações, prestação de serviço, colheitas. Então, o Estado ele exigia uma parte de tudo aquilo que o trabalhador fazia. Então, este cobrador de
impostos era uma pessoa não bem vista, assim como Zaqueu. E também não é de se estranhar e de se desentender que também existia corrupção naquele meio, e que fica registrado na história, e por isso a visão de um homem de má vida, pois entendiam que Zaqueu também era corrupto, porque os cobradores de impostos eles tinham uma taxa indicada pelo governador para cobrar da população, e não invariavelmente, não fora desse contexto, o cobrador de impostos cobrava um pouquinho mais para alimentar a sua herança, para alimentar os seus bens, os seus desejos, a sua posse. Por isso, então, muitos eram considerados muito ricos, porque eles repassavam a parte do governador e ficavam com uma bela parte a eles, além do salário percebido, além do valor recebido que o governador lhes dava pelo trabalho executado. Então, ali havia muito julgamento. E quando Jesus diz que vai à casa deste irmão, o povo fica chocado. Como Jesus vai atrás de alguém que é corrupto? Como Jesus vai... Jesus que é toda pureza, que é toda bondade. Jesus que veio pregar o amor, Jesus que veio pregar, né, a tolerância, o perdão. O que vai fazer Jesus na casa de Zaqueu? Justamente exemplificar o sentimento de todas as virtudes que ele veio demonstrar. Indo até Zaqueu, Jesus conhecendo Zaqueu, porque Zaqueu diz, Jesus, sou um homem probo, sou um homem honesto, sou um homem correto, do que ganho, destino grande parte de minha riqueza a ajudar os que pouco têm. E caso em algum momento eu venha a prejudicar alguém, a minha consciência fica tranquila porque eu vou lá e reparo o erro que cometi, ou seja, eu ressarço o mal que fiz. Portanto, Jesus, não sou assim como é a grande maioria, e Jesus sabia disso. E por isso Jesus se faz presente e escolhe um republicano. Por isso Jesus vai à casa de Zaqueu, para mostrar ao povo de que não é a posição que nos coloca na condição de caridade, mas que se a posição que eu ocupo me ofertar a possibilidade de caridade, então eu tenho que fazê-la. Esse é o exemplo que Jesus nos passa. Não julgueis o vosso irmão, mas percebeis se ele faz o bem, percebeis se ele age de maneira correta, se ele faz o que lhe é cabido em relação a Deus. E agora, inverte-te teus olhos e veja a ti, e ao julgar o outro, perceba se és tu digno das ações nobres, das ações puras que cobra dos outros. Então esse é o recado que podemos fazer da leitura dessa passagem. E assim devemos fazer na nossa casa, no nosso lar, durante o Evangelho. A leitura do trecho, a interpretação do trecho, trazendo para nós o que eu posso fazer de diferente. E assim encerramos o nosso Evangelho com uma prece, aonde devemos, como no início, fazer a prece de encerramento, a ponto de agradecer a presença desses irmãos, e convido a todos para encerrarmos a nossa atividade do Evangelho no lar. Há uma prece singela, fechando os nossos olhos e dizendo: Jesus, gratidão, Jesus, por tu estares conosco. Gratidão por tu teres deixado os exemplos que precisamos para sermos melhores. Gratidão, Jesus, pelo amor que tem por nós, pela paciência com que lida com as nossas imperfeições e pelo carinho que não deixas faltar, por mais que reneguemos-te no dia a dia, na ação a ação. Estejamos todos em paz, amparados e protegidos, longe das nossas tentações materiais, a fim de superarmos todas as provas e todas as expiações do caminho. Fiquemos hoje e sempre em paz. Que assim seja.